terceiro vídeo comentando a respeito dos sólidos. Esse vídeo ele também começa retomando a ideia que os sólidos podem ser descritos em termos da estrutura cristalina, densidade e agora a gente faz o raciocínio a respeito da elasticidade. E o que é esse conceito? A elasticidade de um corpo descreve o quanto ele muda de forma quando uma força deformadora atua sobre ele e o quão bem ele retorna à sua forma original quando a força ela é removida. Então pensa aqui num exemplo prático do seu cotidiano, a borrachinha de cabelo ou aquela liga amarelinha de enrolar dinheiro, a borrachinha, quando você aplica uma força sobre ela, que é uma força deformadora, ela estica e depois esse material ele vai retornar ao seu tamanho original quando você deixa de aplicar essa força deformadora, beleza? Então vamos lá. Se você pendura um peso em uma mola e a mola estica, se você acrescenta mais peso, essa mola estica ainda mais. Retira o peso, a mola retorna ao seu comprimento original. Eu vou mostrar isso com um desenho, tá? No próximo slides. Um material que ele retorna à sua forma original depois de ser esticado, ele vai ser um material elástico. E aí nós podemos pensar em uma série de outros materiais, né? A gola da sua camisa, da sua roupa, da sua calça, ela tem uma elasticidade. O seu cabelo, ele tem uma elasticidade quando usa uma chapinha ou prancha, eu não sei o termo correto, mas ao fazer esse alisamento com esse aparelho, aquele fio de cabelo ele também estica. E quando o cabelo ele molha, ele retorna à sua forma original. A nossa pele também tem elasticidade. O próprio papel ele vai ter uma elasticidade. O fio de energia elétrica ele tem uma elasticidade. Enfim, vários materiais no nosso cotidiano podem ser deformados e depois retornam ao seu tamanho original. Quando um taco atinge uma bola de beisebol, ele altera temporariamente a forma da bola. Quando um soco atinge a cara de um boxeador, do adversário, esse soco ele deforma temporariamente o rosto do adversário. Quando o arqueiro dispara uma flecha, ele primeiro curva o arco que retorna à sua forma original depois que a flecha foi disparada. A mola, a bola, o arco, a questão do soco que eu mencionei, né? São todos objetos elásticos. Então, vamos pensar da seguinte maneira: nem todos os materiais eles vão retornar à sua forma original quando essa força deformadora ela é aplicada e depois removida. Esses materiais que eles não vão retornar à sua forma original, eles vão ser inelásticos. Por exemplo, argila ou aquelas massinhas de modelar que tem na escola de várias cores, massa de vidraceiro que é utilizado para colocar em volta dos vidros, a própria massa de pão, de bolo, eles são materiais inelásticos. Você deforma e ele fica lá deformado sem retornar ao seu formato original. O chumbo, ele também é inelástico, já que é fácil deformá-lo de forma permanente. Então, olha aqui o exemplo da mola que eu mencionei para vocês. Quando você pendura o peso na mola, o peso aplica uma força sobre a mola e ela estica em uma proporção ao peso que você aplicou. De acordo com a lei de Hooke, que é uma lei na física que explica essa quantidade de alongamento de um material,
Nessa lei de Hooke, nós vamos ter que a deformação x é diretamente proporcional à força aplicada. Então, quanto mais peso eu coloco, maior é a deformação dessa mola. Se você dobra a força, você dobra o alongamento. Então, a gente vai pensar assim, ó. Essa primeira mola, ela está alongada aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, de x, porque eu tenho um determinado peso. Se eu mudar o peso para 2 vezes maior, eu vou ter 2 vezes x, porque quanto maior o peso, o alongamento, a distensão da mola cresce proporcionalmente. Certinho? Nós vamos dizer de maneira matematicamente de que força é proporcional à variação do comprimento. F, esse sinalzinho de tio significa proporcional a essa deformação delta x. Quanto mais força, mais deforma a mola, beleza? Que é o que a gente está vendo aqui na imagem. Continuando, então, se um material elástico ele for esticado ou comprimido além de um certo limite, ele não retorna ao seu estado original. A gente vai popularmente dizer que a gente afrouxou o material, ok? Ele vai perder essa característica de elasticidade. A distância em que ocorre a deformação permanente é chamada de limite elástico. A lei de Hooke ela só é válida enquanto a força não esticar ou comprimir o material além desse limite elástico. Então, força é proporcional ao alongamento desse material enquanto esse material puder retornar ao seu tamanho original. Se esse material ele foi estragado, ele foi afrouxado para o limite, ele não vai mais obedecer a essa relação da lei de Hooke, beleza? Então, feito esse comentário, a gente caminha aqui agora com uma situação para você pensar. Um galho de árvore, ele obedece à lei de Hooke. Quando uma carga de 20 kg é pendurado em sua extremidade, o galho ele vai ceder, emborcar 10 centímetros. Pensa nessa situação. Se uma carga de 40 kg for penduradas, em quanto que esse galho vai ceder? Então pensa, se em 20 kg cedeu 10 centímetros, se eu colocar 40 kg, vai emborcar quanto esse galho? E o que aconteceria se uma carga de 60 kg fosse colocada na ponta do galho? Beleza? Assuma que nenhuma dessas cargas vai ultrapassar o limite elástico desse galho. Você vai fazer uma relação de proporção simples, já que força causa uma deformação que é diretamente proporcional, nós vamos então pensar da seguinte maneira. Uma carga de 40 kg tem o dobro do peso de uma carga de 20 kg. Então, aplicando esse raciocínio da lei de Hooke, o galho deve ceder 20 centímetros, ou seja, o dobro do que ele cedeu com essa carga. Já que essa carga aqui, ela é o dobro dessa, a deformação vai ter que ser o dobro dessa daqui, tranquilo? Ou seja, 20 centímetros. E se a gente colocar 60 kg de carga, nós vamos ter 30 centímetros de dobradura desse galho, já que 60 kg é 3 vezes maior do que a carga inicial. Então, nós vamos ter 3 vezes o valor da dobradura aqui do galho de 10 centímetros, tá bom? Agora mais uma situação para a gente pensar juntos. Se uma força de 10 newtons estica uma extremidade de mola em 4 centímetros, quanto será o alongamento se a força aplicada for de 15 newtons? Agora eu quero ver, hein? Porque essa força não é o dobro dessa. Como que você vai fazer essa relação? Fica aí o tempo para você pensar.
E a nossa resposta, então, obedecendo a essa proporcionalidade, ok? Fazendo uma regra de 3 simples, 10 newtons provoca uma deformação de 4 centímetros, 15 newtons vai provocar uma deformação de x. Igualdade entre duas frações, multiplica cruzado. Então, nós vamos ter 15 vezes 4 dividido por 10 vezes x. Tranquilo? E aí você vai ter, fazendo essa continha, 6 centímetros de deformação da mola. Para finalizar aqui o raciocínio sobre elasticidade, responde a essa pergunta. Quais características são descritas pela elasticidade de um objeto? Consegue responder? Deixa a resposta aí no seu caderno ou no comentário aqui do vídeo. Sala de aula a gente comenta o raciocínio de vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo comentando sobre tensão e compressão.